É isso! Começamos mais um episódio do Pode Ser. De novo outra vez, sempre nós duas, né? Aqui nós já estamos para virar um pá de jarro, porque nós somos... Não somos da mesma família, mas nós somos. A gente está na dúvida ainda. Essa é uma investigação que a gente abriu agora para fazer. Já estamos começando o processo de transição para nos tornarmos da mesma família. É isso. É isso, gostei. Seja bem-vinda, Carol! Seja bem-vinda, Andinha! Minha parceira, a gente gosta sempre de brindar, porque momentos... Esse microfone fica andando comigo, o meu né? também andou juntos, tá vendo? É isso, sejam bem-vindos. Para você que está nos ouvindo, aproveita, compartilha, curte, já se inscreve, manda para todo mundo, para os amigos, para os inimigos, para os colegas, para os desconhecidos. Tipo assim, aquela primeira pessoa que você vai encaminhar e para as últimas também, né? E para as do meio. Para do meio. Pronto. Também. Isso. E aproveita, durante o episódio a gente vai falar sobre, mais uma vez, coisas super interessantes. Aproveita aqui para falar sobre... Super especiais. Comentários, perguntas, sugestões. Aproveita aqui esses comentários aqui embaixo e já coloca aí a tua opinião. Faz perguntas, a gente pode encaminhar para o nosso convidado. E aí, sugestões. E respondendo vocês no meio da semana. Os nossos episódios, hoje né, Carol? Saem toda quarta-feira, 19h30. Embora a gente grave na quinta, ou na sexta. Ou na terça. Ou na terça. Porque o que a gente Mas gosta nunca aqui, na quarta. Na nunca quarta na mesmo quarta. é só para sair o episódio para você. Ei, calma, querida. Até porque nós estamos aqui avaliando, inclusive queremos a opinião de vocês. Episódios ao vivo. Ah, é? É isso aí. Pode ser. Já estamos avaliando episódios ao vivo acontecerão aqui no Pode Ser. Na quarta-feira. Na quarta-feira. É isso aí. Então vamos agradecer. Vamos até trazer alguns convidados. Se você quiser participar aqui do episódio ao vivo, já comenta aqui pra gente saber. E aí vamos fazer aí, né, um convite pra essa turma. E você está bem, Carol? Eu tô ótima. E você, amiga? Eu adoro sua pele está bonita. Tá ótimo, né? Eu tenho que agradecer, claro, o Fast Escova, a Lei Concept, Moage Café, que esse é o nosso parceiro, que a gente não abre mão de estar aqui. Não sei se vocês já vieram. Quem não veio aqui em Belém tem que vir. Então, quando você vier a Belém do Pará, você pode passar aqui no Moage Café. Melhor café de Belém. Eu chego, já faço pit stop antes de subir para poder gravar. É isso aí. E a gente já traz o nosso convidado para isso. Mas tá bom, bora começar. Sublime Afeto. Sublime Afeto. É a gente gosta de imprimir, né, memórias afetivas nos nossos convidados. Aí eles saem daqui com uma caneca personalizada. Com nome. Então, o Sublime Afeto faz todas as canecas. Então, botem lá no Instagram dele. Eles fazem tudo que é personalizado, né? De brindes, trabalho incrível. Mas, sem muitas delongas, vamos começar o nosso episódio hoje com uma pessoa especial. Que é especial, nós já sabemos que é especial. Não tem como sentar alguém aqui que não seja especial. Não, porque todos os nossos episódios são especiais e a gente tem que trazer pessoas especiais. É isso aí. E hoje, casos de família. Acho que a gente vai poder... sentem aí e... Vamos falar de casos de família. Tipo, até as nossas histórias vão vir à tona. Vão vir à tona. Não vão, Carol? Maternidade, mulherada, aquele equilíbrio, sabe? Equilibrar o prato. A cena que eu vejo é assim, tentar equilibrar o prato. Qual será? Será que algum prato vai cair? É isso que a gente vai falar hoje. Então, mulherada, preste atenção. Homens também prestem atenção, porque isso é super importante. De carreira e maternidade também aqui. A gente vai falar de mulher, mas é para os homens assistirem, para eles compreenderem o que a gente passa. Exatamente, muito justo. Muito justo. E estamos trazendo quem? Que rufem os tambores! Quem estamos trazendo hoje aqui para você? Rafaela Vera. Seja bem-vinda! Muito bem-vinda! Que delícia! Ela, além de médica, é uma excelente profissional, bem-sucedida e mãe. Já foi. Mãe, tipo a gente. Então, pensa... Mãe, trabalho, workaholic, médica. Meu pai. É isso aí. Tamo junto. Se eu contar pra vocês a idade do bebê dela...
Ela tem relatos, assim, recentes para compartilhar com a gente, né, Rafa? Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. É um prazer enorme estar aqui. A proposta do Pode Ser Cast é sensacional. Gestão de pessoas, sentimentos, a gente exteriorizar os nossos sentimentos e a gente ter o poder e ser corajosa de enfrentar, né? Expor os nossos sentimentos não quer dizer fragilidade, quer dizer que nós somos fortes o suficiente para conseguir expor. Essa é a realidade. E o que é legal a gente poder levar para quem está nos ouvindo, sabe, Rafa? Essa é a nossa missão. Poder ali plantar sementinhas que transformem pessoas, sabe? Muitas das mulheres se enxergar. Gerar essa identificação, isso que eu ia falar. Gerar essa identificação. Porque muitas vezes a gente está vivendo esse contexto e acha que é só o nosso mundo. Só o nosso mundo. Nossa, mas sou eu que estou com essa insegurança, sou eu que estou com essa dificuldade. Opa, pera lá. Exatamente. A gente tem o poder de levar esse meio de comunicação, de conseguir levar essas inseguranças, esses medos, esses desafios que a gente leva diariamente. É sensacional, né? As mulheres vão se identificar com a gente. Todas passamos por isso, porque nós somos supergirls, nós somos maravilhosas e nós conseguimos tudo que a gente quer. Uau! Já começamos mortas de empoderada. A Rafa não veio falar com duas, né? Duas parceiras duas mulheres que trabalham, são mães, são, assim, que tentam fechar a roda, fechar a conta e a conta não fecha. E deixa um prato cair porque cai mesmo, não tem como fechar. E tudo bem cair, a gente aceita. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. É isso aí. Mas fala pra gente um pouquinho, Rafa, da tua trajetória profissional. Medicina era o que tu querias fazer? Foi. Tu já te imaginavas trabalhando com essa área, trabalhando? O que mais chamou a atenção, né? Dentro da área profissional primeiro? Primeiro, minha personalidade. Eu amo cuidar. Eu sou assim, sou muito carinhosa. E aí eu fiz a medicina, que foi isso que eu sempre quis fazer, sempre almejei. E no meio da minha faculdade, minha mãe teve câncer. E aí eu era muito nova, né? Eu entrei muito nova na faculdade. Na época eu não soube lidar tão bem com isso. E aí a oncologia já me chamou a atenção. Porém, como eu tenho um lado sentimental um pouquinho mais exacerbado, eu entendi que eu não conseguiria lidar diretamente com a quimioterapia, com a radioterapia, com a faixa pediátrica. E então foi que eu fui para a radiologia, que eu consigo ser ativa na decisão de condutas, eu consigo ter uma relação direta com os médicos, com o paciente. É uma das minhas propostas profissionais, tornar a radiologia paraense diferente, ser muito mais humana. Tanto que muitos pacientes têm o meu número. E foi aí que eu engajei na radiologia oncológica. E aí, mais uma vez, o meu lado pessoal, emocional, me abriu os olhos para o público feminino. O público da endometriose, para a fragilidade psicológica, muitas vezes a dificuldade de gestar, e mulheres que têm 5, 10 anos tentando engravidar e não conseguir. E aí eu vi a pobreza de profissionais especialistas aqui no Pará. E aí eu decidi, mais uma vez, fazer uma especialização nessa área. E hoje estou atuando nas duas áreas. Que legal. Agora, quando falas do workaholic, por exemplo, eu fiquei pensando aqui sobre a radiologia. Né? Que hoje a gente já tem muita tecnologia que tem facilitado a vida de vocês. Né? Até para esclarecer melhor os resultados e tal. Como é a tua dinâmica com isso? Porque a priori, eu te ouvindo, a sensação que eu tenho é que parece que é mais tranquilo, né? Eu posso lidar com o público, lidar com o paciente, com aquela demanda, ele te demanda muita energia, muito horário, muito tempo, né? Demanda. E a radiologia, na minha concepção, nos meus significados aqui, eu entendi que talvez também não é esse trabalho todo, ou sei lá, não te demanda tanto. Isso é uma verdade? Né? Uma área mais tranquila. Não demande tanto. É uma verdade isso ou não? Não é. É mito, é mito. É mito? É mito. Por quê? Na verdade, depende do papel que você quer assumir. Eu assumi que eu quero ser um profissional diferente. Então, você não vai me ver dizer não para paciente que está precisando. E muitas vezes eles precisam daquele laudo de PET-CT oncológico para definir qual quimioterapia eles vão decidir, se eles vão conseguir fazer uma cirurgia, se eles não vão conseguir. Então, eu vejo que os pacientes pedem uma urgência no laudo e se eu disser não,
ele vai passar o final de semana inteiro sofrendo. Nossa, angustiado. Saber se ele vai conseguir viver ou não, se ele vai ter Terrível. sobrevida ou não. Se muitos uma mulher que está com câncer de mama e tem um filho, passar um final de semana sem saber que tratamento eu vou fazer, se eu tenho chance de viver, é terrível. Então, eu não aceito isso. Então, eu assumi o papel de ser uma radiologista diferente. Então, eu não digo não para o paciente. Se o paciente pedir urgência, eu vou estar lá. Excepcionalmente, se eu não tiver condição, eu não vou ter como, né, liberar, mas eu cedo todas as minhas energias para tentar ajudar os pacientes, os médicos, o tempo todo eu estou falando com eles para a gente tentar decidir esse linfonodo, essa lesão no fígado ou em tal órgão é ou não é câncer, é ou não é metastático. E agora, o que a gente faz? Então, eu assumi o papel de ser uma radiologista diferente e, graças a Deus, eu tenho tido resultados positivos, relatos positivos, pacientes são muito carinhosos e é isso, né? É ser humano. Ser médico é isso, é ser humano, e não ser robô. Fantástico, um trabalho diferenciado, hein? Porque ter a sensibilidade de enxergar o paciente nesse nível, de dizer assim, eu vou abrir mão. Porque você olhar nesse momento de urgência, você abrir mão, muitas vezes, do teu momento, da tua maternidade, inclusive. Bem lembrado. Não é? Para poder atender essas pessoas. Como vocês falaram, eu tô com uma bebê de 3 meses, né? Eu tive a minha filha numa quinta-feira. Eu nunca vou me esquecer, porque realmente esse caso me marcou. Eu vim acompanhando um paciente especial, por ser amigo de uma amigona minha. E o caso avançado. Era para eu ter visto o exame dele na terça-feira. Eu tive minha filha na quinta. Mas por problema de autorização, de exame, no final, eu só consegui ver o exame dele na quarta-feira. E eu lembro que as pessoas falam, mas tu vai ter filho amanhã e você vai lá na clínica liberar? Você, vou liberar porque eu vou ter minha filha com a minha consciência limpa. E eu fui, eu liberei. E quando eu fui para o hospital, eu falei assim, gente, fiz tudo que eu podia fazer. Estou com consciência limpa. E é isso. É missão e propósito mesmo, na veia, no sangue, né? Exatamente. Mas pesa isso, né? Pesa. Eu fico pensando, eu não passei isso porque, de fato, eu tive filho com 17 anos. Então, eu estava iniciando, outro desafio. Momento, eu estava vivendo um outro momento. Né? Eu tive filho com 17, 18 anos, ele nasceu. Desafio. E aí eu não dividia essa coisa do profissional. Eu estudava na época e tal. Mas tu sabes que hoje isso também me ajudou na minha decisão de não ter mais filhos. Foi como é que eu ia conciliar a vida profissional com a maternidade? Porque quando eu decidi ser mãe, quando eu fui mãe dos meus 2 filhos, eu queria ser mãe. Então, eu fui agraciada de não precisar trabalhar na época e pude me dedicar para estudar e me formar e tal. Mas, depois daquilo que eu entendi, que eu tinha que focar, botar energia no meu profissional, eu falei, cara, não tem espaço para eu me dedicar da mesma forma. Então, eu imagino quanto tu deves ter vivido esse conflito de qual é o tempo que eu vou curtir essa maternidade, ou como eu vou conciliar meu tempo no trabalho e a paixão pelo trabalho, porque hoje eu me vejo não querendo abrir mão mesmo, porque sou apaixonada pelo que eu faço, entendeu? Eu amo, assim, como que eu amo tanto fazer isso e abrir mão disso é também abrir mão de uma parte nossa. Né? E, na realidade, os nossos filhos não vão querer isso. Não, exato. Eles não vão querer levar essa culpa, entre aspas, de minha mãe não foi realizada por causa de mim, não. A gente quer, né? A nossa mãe poderosa, realizada, segurando a nossa mão. E eu quero a minha filha desse jeito também. Eu almejo a Manu assim, sabe? Indo palestrar, eu vou ser a primeira lá na fila, torcendo para ela ser um mulherão e assumir a cadeira dela, que ela merece, com o suor dela, com o estudo dela. E eu quero isso, sabe? Pois mas tu sabes que isso daí é pesado. Se a gente for pensar, a gente deseja isso para os nossos filhos. A gente, de fato, não quer abrir mão dos nossos sonhos. Mas quando a gente pensa que a maternidade ela exige, é um momento crucial para a nossa vida. Esse período da primeira infância para os nossos filhos é o que vai determinar a vida deles. Então, pegar o prato e saber por que a gente vai abrir mão que pesa menos. Né? Buscar esse equilíbrio talvez seja o nosso maior desafio. Buscar tempo de qualidade com eles. Existe uma frase que é muito comum, que é nasce uma mãe, nasce uma culpa.
E eu lembro que a cada vez que eu precisava, que eu ia buscar, que eu precisava trabalhar ou que eu ia fazer algum treinamento e que eu ia precisar ficar algum tempinho fora, o que eu pensava era assim, mas eu vou voltar uma mãe melhor. Eu vou voltar uma mãe melhor para ele, eu vou voltar uma mãe melhor com mais condições de criá-lo, com mais condições de tempo de qualidade para ele, com mais condições de lidar com as emoções, de prepará-lo para o mundão. E isso me deixava mais serena, mais tranquila, com menos peso para poder justificar essa ausência. É verdade. Que a qualquer tempo ela vai doer. Sim. Eu falo pro meu filho, ele tem 5 anos, meu filho, eu só vou te dar cola até 45 anos. Ele, não, mãe. Eu falei, tá bom, até 52. Aí eu brinco, meu filho, até quando você quiser. Eu espero que você queira, por muitos anos. Porque não importa a idade de você, essa ausência sempre vai doer de alguma maneira. A realidade é que a gente ama trabalhar, a gente ama o que a gente conquistou, mas a gente também tem que saber o momento de desacelerar, priorizar, entre aspas, né? Então, hoje, eu me vi abrindo mão de trabalhos que eu tenho em São Paulo, em outros locais, por isso. Tu estar no meio desse E eu momento, ainda né? sou preceptora da residência. Então, antes eu era preceptora de manhã e de tarde, Uma de workaholic, segunda a gente sexta. nata, está aqui. Então, agora eu tive que reajustar os meus horários para conseguir almoçar com ela todo dia, mesmo ela tendo só 3 meses, mas eu já quero almoçar com ela todo dia. Começaste a trabalhar com quanto tempo depois? 15 dias. Com 15 dias. 15 Começaste dias a atender. eu voltei para os pacientes oncológicos. Que mundo que nós estamos vivendo. E é um conflito, porque o Que paciente mundo que nós precisa de estamos mim vivendo. e a minha filha precisa de mim. Como e, é que gente, você eu lida nunca me com esqueço. isso? O primeiro dia que eu saí para trabalhar... E a gente precisa da Momento, gente. né? É. E a gente se esquece às vezes, né? A gente precisa da gente. A gente é o último sempre, impressionante. Eu lembro que o primeiro dia que eu saí, eu acho que eu passei na clínica em torno de 2h30. Eu fui chorando, cheguei lá, fiz tudo que eu tinha que fazer, doutora Rafaela, incorporei e saí. Quando eu entrei no meu carro, eu comecei a chorar de novo, porque eu já estava morrendo de saudade dela e eu queria pegá-la no meu colo, sabe? É uma dicotomia, uma dissonância impressionante, assim. Surreal. E assim, o quanto a gente se cobra por isso, se cobra de ter que ser uma excelente profissional e ter que cumprir uma agenda, se cobra de ter que ser uma boa mãe, uma boa esposa, né, uma boa filha. Nosso papel enquanto mulher, de fato, ele é muito pesado. Porém, eu estava pensando aqui, outro dia eu estava assistindo um podcast que o Piangers falava, isso para mim ficou muito, muito forte, fez muito sentido. Ele fala que a vida, ela é uma viagem, né? E que essa viagem a gente precisa aproveitar o processo, aproveitar. Curtir a jornada. Curtir a jornada. Curtir a jornada. Só que essa nossa viagem, ela é uma viagem de, em média, 80 anos. Só que só 6 a gente vai para a festinha da escola. É. E se você não for um ano, só tem 5. Se a gente for olhar para os 80 anos, o que são 6 anos para você se dedicar para a primeira infância dos nossos filhos? Então, eu acho que a gente se cobra. Porém, estamos num mundo extremamente consumista, num mundo que a gente também quer viver coisas boas e a gente hoje contribui com a renda da nossa casa. Como? Aí como faz? Como faz? Como é que tu estás fazendo esse tipo de Eu hoje escolha? paro de trabalhar 11 da noite e meia-noite. Tu acaba de trabalhar? Não entendi. Porque eu tive que reajustar os meus horários para ter tempo de qualidade com ela. Pra gravar podcast. E para gravar podcast. Tô entendendo. Tá E aqui. aí eu consigo dar tempo de qualidade para ela e quando ela vai dormir, eu retorno para o trabalho em home office. Então, antes o que eu ia descansar, hoje eu vou trabalhar para também ter o meu rendimento, para colocar na conta dela, para dar dividendos para ela, já pensando no futuro dela. E é assim, Olha eu tive só, que me... Vou começar a aula de investimentos. Presta Reorganizar. atenção. É que a gente já está pensando nos dividendos dela. Não, nós já estamos pensando, nós já estamos colhendo os dividendos dela. Nós estamos já depositando, investindo. A bebê dela tem 3 meses e ela já está. Ela já está. É uma mulher Ela já alcançou pronta. a liberdade Ela já financeira. alcançou a liberdade financeira dela. E ela já está
Gente, é uma mulher diferenciada, vamos contar. Para. Nós somos diferenciadas, a gente tá dizendo assim, é que a gente tem aquela dívida tal. Qual é que a gente paga por primeiro? Nós somos diferenciadas. A conta não fecha, porque ou essa dívida ou essa. Aí, Isso é essa. Não, porque os dividendos. Não, pelos dividendos, ela já está colhendo. Aprendam. Com Uma ela. mulher com liberdade financeira, que não é ela, é a filha, no caso, que já está livre financeiramente. Já é diferente. Só para você entender. Um parêntese, que apenas essa um geração parêntese. está fazendo a diferença. Essa geração, É isso, já chega chegando. Impressionante, viu? Muito bom. A gente sempre tem tanta pergunta para fazer, falta tempo. Eu acho que nunca aconteceu um momento de 1 segundo de silêncio nesse podcast. Não, sinceramente, o meu silêncio, te juro que eu fiquei te olhando, mas assim, passou um filme na minha cabeça. Porque é uma geração, sim, diferente. A minha filha faz medicina atualmente e o pensamento dela ela já é diferente. Claro que ela traz um repertório muito da minha educação. E quando falou, tipo, ver um filme, foi, meu Deus, quantas coisas eu construí, quantas coisas eu abri mão, quantas para estar aqui. Né? Fui privilegiada de poder ter os meninos numa época que eu podia abrir mão disso, porque com 18 anos, né, querida? Eu não estava pensando ainda qual era o caminho que eu ia seguir. Ser essa profissional tão bem ser essa sucedida profissional. de sucesso. Eu só queria ser mãe. O meu resultado inicial, principal, naquele momento, é que eu queria ser mãe, a melhor mãe. Depois desse período que eu fui amadurecendo mais, que já veio entrando a questão do profissional. Mas quando eu falei da história do dividendo, da dívida, quem diria, 3 mulheres hoje, a gente já está podendo falar sobre essa temática, com mais propriedade que a outra, mas já é um universo que antes era um universo mais masculino. E veio um filme, né? Quantas coisas a gente já andou para essa geração. E eu não estou falando de muito longe, eu sou mais velha que você. Não sou. Nós somos da mesma faixa. Mas sabe que eu vim de uma geração que minha mãe trabalhava bastante. Então, a minha mãe era super... trabalhava muito, ela era autônoma, era independente, então eu enxerguei esse movimento de independência vendo a minha mãe. Então, para mim, essa era a realidade. Então, isso era o que era o normal para mim. Então, eu não... Só que não era só trabalhar, amiga. A minha mãe também trabalhava o dia inteiro. A minha mãe é médica. Na época, ela tinha... que eu estava saindo de casa com 17, 18 anos. Nessa época, meus pais tinham se separado 1 ano antes. E aí, ela teve que trabalhar a hora do almoço e dedicou. Só que é isso que eu estou te falando. Não é só o trabalho. É que hoje tem 2 vertentes. É que hoje a nossa renda faz sim diferença na família. Então, a gente tem um peso para isso. Antes, os homens se colocavam nesse lugar como mais de provedor da casa. Né? Não, mas agora... hoje, nós já temos um cenário de muitos divórcios, de muitas separações de mulheres que precisam ter a independência financeira para decidir qual relacionamento vai ficar, como o relacionamento vai tenho um filho de 5 anos. O Lucas, um beijo, meu filho. Um beijo pra você que tá aí. Um beijo. Beijo, filhos. Porque mãe ainda tem isso. A gente fica só... não, ela manda só... Não, gente, eu tenho uma foto dele. Um beijo. Ele bebê, com os 2 anos, menos de 2 anos, eu dando entrevista na televisão no Liberal, e ele lá na mesa assistindo assim, achando graça, e rindo, era o meu maior fã, olhinho brilhando. Minha mãe! Meu filho tem 5 anos, então hoje eu tenho que rebolar. Porque eu quero ir em casa almoçar. Então vai ter uma reunião, alguém chama para ter uma reunião, alguém chama, não posso, porque esse horário não dá. Quantas vezes a gente fala assim, vamos marcar aqui, eu não posso, amiga, porque tem o Lucas. Como que eu vou fazer para rebolar com o Lucas? E tem a babá, e tem que ter disponibilidade, e traz o Lucas aqui. Então, assim, como que a gente faz isso aqui para eu ter tempo com ele? O meu treino, que horas eu vou treinar? Então, quando eu penso em treinar, eu penso, mas se eu for treinar esse horário, eu não vou conseguir vê-lo com o tempo que eu quero durante o dia. Então, tudo é programado para encaixá-lo e para, nesse tempo, eu ter tempo de qualidade. O máximo que eu posso poder buscá-lo na escola, poder deixá-lo na escola, poder sentar para almoçar com ele, para criar uma rotina na cabeça dele, para que ele lembre. Não, eu lembro desse momento de ter a rotina, de fazer isso com a minha mãe, de deitar antes. Esses dias ele perguntou, mamãe, qual era a sua brincadeira favorita quando você era criança? O que você brincava? E eu comecei a lembrar da minha infância, né? Eu brincava de elástico, brincava de roda, de umas coisas. E hoje
Não existe mais isso. Não. É isso, tela, é uma né? outra tela, adaptação, é outro universo. E nós não estamos falando de muito tempo distante. Não, gente, não. Nós estamos falando de uma geração super nossa, jovem, super jovem. Mas muitas coisas aconteceram com a chegada da tecnologia. Isso acelerou muito esse processo dentro da gente, né? Mas fala só uma coisa, hoje o teu trabalho ele é em parceria com outros médicos, é numa clínica própria, tu trabalhas para outras pessoas? Eu trabalho na clínica. Para outras pessoas. Isso. Aí eu trabalho na tomografia, ressonância, no PET-CT e no mapeamento de endometriose. Isso, e já estava doida para te perguntar sobre isso. Sobre endometriose. Sobre endometriose. Mas antes eu quero só saber a questão de, por exemplo, como tu negocia horário? Tu tens essa autonomia? Então, o médico porque é autônomo. isso... O médico é autônomo. Tá. Porque então tem essa diferença. consegue, Mas mulher no mercado de trabalho que não seja autônomo, passa perrengue. Passa perrengue. Tem que negociar perrengue. flexibilidade até de horário. as empresas nos processos seletivos perguntam, você quer ter filhos? Você quer ter filho e tem pesquisas do FGV que mostra que mais da metade das mulheres perdem emprego depois de ter filho. Quem é a carteira assinada, né? E eu vejo pessoas deixarem de ser contratadas porque acabei de casar e eu estou pretendendo engravidar. Não vamos contratar essa, porque essa daqui a pouco vai pedir licença maternidade. E você, nem contrato. E você pode ser perfeita, você pode fazer tudo direitinho, pode ser o exemplar, mas tem isso sim, tem... Então tu tens essa autonomia de horário e tal, essa né? autonomia tenho. Mesmo assim, tu consegue, tu tem muita dificuldade de conciliar? Tenho porque eu vou para a clínica, resolvo tudo que tem que resolver lá. Quando eu chego em casa, para dar atenção, muita demanda vem do celular, né? Então eu deixo o celular dentro da bolsa, não tiro o celular e o tempo que eu tô com a Manu, eu estou com a Manu. Ela é da mama? É com ela. Perdeu bastante, que eu também tive uma intercorrência depois, acabei sendo reinternada e aí acabou que ela perdeu um pouquinho a pega, né? Eles... E aí, perdeu, não teve mais. Ela ainda pede para dormir na mama, e aí eu fico lá horas olhando para ela. É muito mágico. Mas assim, quando eu tô com ela, não adianta que eu não vou responder o WhatsApp. Não adianta porque é dela. E aí quando ela vai, ela dorme, aí tem que fazer a rotina do sono, você tem que fazer os exercíciozinhos com ela, para ver se ela está desenvolvendo. A gente não presta atenção nisso, né? A gente presta atenção também na limpeza da casa, a gente vai fazer a contabilidade com o marido, porque como a Amanda falou, hoje é 50-50. Os dois são provedores na casa, né? A gente assumiu mais um papel. Então, é muita demanda diária. Mas quando eu estou com ela, é com ela. E como tu lidas, por exemplo, com essa dinâmica com o pai, né? Vocês são casados. Nós somos casados. Ele é um parceirão. Excelente. Essas tarefas. Ele entra na operação, assim. Entra, e eu devo muito também à minha sogra. Que minha legal. Sogra foi uma rede de apoio legal, então sensacional. Minha sogra foi assim no puerpério imediato, ela foi sensacional comigo. Ela tanto ela quanto o meu sogro também, e acabou que eu acho que meu marido viu, e aí viu como tinha que ser feito, que a mulher precisa ser cuidada. E aí hoje ele me apoia, obviamente a gente teve que negociar, né, algumas coisas, mas ele me apoia, de uma forma geral ele me apoia assim. E assim, eu faço das tripas de coração, né? Ele trabalha muito também? Tem dias, semana passada teve dia que eu não almocei. Mas eu fiquei uma horazinha com ela no colo. Ele trabalha muito, teu marido? Ele trabalha também, ele também é radiologista. Pois também é médico. Então, olha só. Esse é um corre na hora de negociar. Na hora de negociar, no final a gente não contabiliza horas, a gente contabiliza assim, que tá menos pior na hora. Pois é, porque assim, o filho tá doente. A gente tem que negociar o nosso horário para dar jeito. Mas assim, porque nós mesmas mulheres já acabamos dando prioridade pro que a gente assume. Sim. Nós mesmos fazemos isso. Tu sabes que quando o Lucas nasceu, na minha cabeça era assim, não, deixa que eu fico, porque quem tem o leite sou eu. Então é pior que duas pessoas estejam acordadas e cansadas, deixa que só eu fico. E eu acabei passando por um momento super desafiador, que daí eu já estava num relacionamento que era tóxico, e eu tinha que rebolar com o negócio e com o trabalho, e eu achava que eu estava tendo apoio por trás. Quando eu vi, eu não estava tendo apoio, então foi muito desafiador. Quando eu vi com 4 meses, o meu leite foi diminuindo, por emocionalmente, por causa da privação de sono, isso é comprovado. Exatamente. E fui apontado o dedo, olha só, porque o teu leite diminuiu, porque você não está. Então, aí a culpa, porque uma mãe quer amamentar um filho.
né? Os 6 meses exclusivos. Aí entra um pouquinho de leite na mamadeira, faz confusão de bico, todo o teu trabalho para fazer, e eu vinha programando. Assim, tudo a gente achava que vai ser lindo, né? Então a gente lê o livro, né? Na verdade, o puerpério é uma montanha-russa, né? Montanha-russa. É um negócio assim. Quando vê que você tá passando aquele primeiro mês que é a Manu foi de 30 em 30. Teve um período que ela pedia para mamar de 30 em 30 minutos. Eu sequei. E aí, quando tu vê que tu passou desse período, aí teve aquele iniciozinho que tem que perder os 10% de peso. Não, ela não pode perder, senão ela vai ficar baixo peso. E não, tu passei um mês, ufa. Aí agora ela tá. Aí quando veio, aconteceu comigo, né? Quando veio, tive uma complicação na mama, reinterna. Aí quando tu vê, tu já tá séptica. Tu acha que era só um cansaço do puerpério. E olha que comigo foi diferente, porque comigo, como no nosso, os dois são muito ativos na casa, os dois são provedores da casa, então os dois passaram por essa privação de sono. Foi desgastante para os dois. Estresse para os dois. Obviamente é muito pior para a mulher. E ele até sabe disso. Mas não tem. Mas não tem como não ser. Não tem como. Não tem como não ser. Não tem como. Até hoje eu estava conversando com ele sobre isso, que o homem ele é geneticamente predisposto a não se incomodar com o choro da criança. A gente, se ela fizer. A gente sai correndo. Exato. O que está acontecendo? A gente sai, e com babá, de confiança, você está em casa, mas você está com a câmerazinha no celular olhando. Exato. É nosso, não tem jeito. E é um momento que precisa ser preservado. Eu acho que a maternidade, ela é sem fim, porque a gente não tem período de sou mãe e deixo de ser mãe. Mas tem um período, como eu falei ainda há pouco, que eu usei o exemplo da vida de 80 anos, os 6, 7 primeiros anos são os anos que você precisa se dedicar mais e aquilo vai se tornar mais. São anos mágicos. E que muitas das vezes a gente acaba perdendo por não ter essa clareza, sabe? Ou por se perder no emocional. Porque eu tenho pacientes que já passaram por isso, tiveram filhos e aí entra numa depressão, de se cobrar, de será que eu estou sendo boa mãe? E eu cadê a minha vida de volta? Eu tenho uma paciente que ela descompensou porque ela olhava e dizia assim, cadê minha vida de volta? Eu quero minha vida. Eu não tenho vida porque eu vivo em função desse bebê. Aí ela se culpava, ela dizia assim, não é que eu não ame, não, eu amo. Não. Mas cadê minha vida? Eu tenho uma amiga... A perda da identidade, né? Eu tenho uma amiga que me marcou muito o que ela falou. Que foi quando ela teve bebê e ela falou, Carol, as pessoas romantizam tanto a maternidade que quando a minha filha nasceu, eu achei que eu fosse sentir o amor incondicional imediatamente e não baixou o espírito do amor incondicional. Ao contrário, eu senti uns sentimentos muito esquisitos, porque eu não dormia bem por causa dela, eu parei de dormir com meu marido por causa dela, eu comecei a ficar mais estressada por causa dela, não é por causa dela, mas é por causa do momento. Então, naquele momento, gerou um sentimento que não foi natural para mim, diante de tudo que me vendiam a respeito da maternidade. Isso é uma coisa que precisa ser falada também, né? As mães precisam escutar e tá tudo bem, calma. Cada processo é um processo, você vai ser a melhor mamãe que você consegue ser e a mãe perfeita para sua filhota, para o seu filhote. É isso. A realidade é que uma mãe nunca quer errar, né? Uma mãe nunca quer errar. E por mais que às vezes saia um pouquinho do contexto, mas ela não errou, entre aspas, querendo. Ela errou querendo acertar no melhor a gente acaba dando o melhor. Essa é a intenção da mãe, né? E na realidade, se naquele dia a gente teve que ir numa reunião, é porque a gente quer o bem deles, né? É porque a gente quer ver, subir mais uma escadinha para eles, né? Para o futuro deles. A gente pensa no futuro deles, né? O que mais e ao mesmo tempo, assim, conciliar com o nosso... Existe uma vida, por exemplo, eu tenho uma missão... Para mim, a minha missão de vida, de contribuir com as pessoas, ela é muito forte, assim. Eu digo que vibra em todas as células do meu corpo. Eu amo fazer o que eu faço. Então, quando o Lucas me pergunta, mamãe, para onde você vai? Eu vou trabalhar, mas você tem que trabalhar? Eu tenho que trabalhar porque as pessoas de lá estão precisando, a mamãe ama trabalhar, e as pessoas de lá precisam da mamãe também, outras pessoas precisam da mamãe. Os filhos precisam saber e eu amo disso, fazer. né? Não é pelo dinheiro. Você vai porque as pessoas, eles aprendem, né? Vou para poder comprar as suas coisas. Não é só por isso. Então, isso é muito importante pessoal, a gente poder fazer para nos satisfazer pessoalmente. Engraçado. E eu me vejo hoje, quando eu reflito como que eu sou hoje, eu vejo que eu sou aquilo que a gente é o reflexo dos nossos pais, é verdade. A minha mãe é muito assim. Hoje ela, já na idade da minha mãe, quase 60 anos, mas uma empresária ativa,
voz ativa perante meu pai, veio de outra geração, mas ela, mesmo vindo de outra geração, conquistou um papel que legal. diferente até das irmãs dela, assim, sabe? Então eu vejo que eu sou um reflexo dela. E quando a gente passa isso para os nossos filhos, de que a gente tem que ser digno, de que a gente correr atrás do que a gente deseja, do que a gente almeja, com empenho pessoal, isso ensina para eles a não pular, né? Isso ensina. Não, e assim, uma coisa importante é quando essa próxima dúvida que eu queria que ela trouxesse é sobre os desafios. Hoje, estamos falando de um cenário um pouco mais confortável, porque você tem autonomia para muitas coisas, mas tem desafios. Qual hoje o maior desafio que tu encontras para conciliar a tua carreira com a tua vida pessoal? O tempo para te conseguir dar tempo de qualidade, que eu não abro mão de dar tempo de qualidade para a Manu. É obrigatório no meu dia ter aquele tempo de qualidade para ela, eu não abro mão. E muitas vezes você tem um oncologista te ligando, ou então tem aquele ginecologista querendo tirar uma dúvida, muitas vezes o paciente. É tempo. Tempo para mim é uma questão de prioridade, né? Naquele momento, quando você determina a prioridade, você estar bem com a prioridade que você está trazendo para a tua vida. Porque aí, por exemplo, eu não atendi um oncologista, eu não fiz essa outra parte, e tá tudo bem, porque foi o que eu me propus a fazer, e sem peso, sem culpa, e aí, exemplo, o que eu dei conta. Depois, quando eu comecei a me reorganizar para voltar, eu estava cansada, eu estava extremamente, eu estava me sentindo mal comigo mesma, muito magra. Aquilo que a gente vai acabar perdendo um pouco da vaidade depois no puerpério imediato, né? Pelo cansaço mesmo, por tudo, a gente não quer isso, a gente só quer tudo de saúde, né? Para dar a mama, para ela ganhar peso. E eu lembro que eu peguei um desenho de uma roda da vida e eu falei, o que eu não posso deixar cair aqui? Eu preciso do mínimo. O que me deixa muito feliz, o que eu extravaso o meu estresse e o cansaço é exercício físico, sempre foi. Eu faço exercício físico desde os 3 anos de idade e nunca parei. Eu parei para ter a Manu, e mesmo assim, com 20 dias, que a minha obstetra não me ouça, eu voltei a fazer. Já voltei para academia, mas porque me faz bem, pro meu psicológico, me faz bem. E cada mulher tem que saber o que faz bem para você. Umas é ler, outras é o meu, é malhar. E isso me faz muito bem. Antes eu malhava 4, 5 vezes. Hoje eu tô com 3. Então essas 3 vezes eu falo com o meu personal intenso para tentar valer a pena, porque eu só consigo 3 vezes. Então eu já tirei um pouquinho do exercício, mas eu continuo mantendo, consigo dar tempo de qualidade para ela, consigo fazer a contabilidade da casa, consigo trabalhar, eu consigo o mínimo de socialização. Isso foi outra coisa também que antes eu não almoçava, para você ter noção, de tão empenhada que eu era, e eu falei, agora eu vou ter a Manu. Eu esperei uns 2, 3 anos para ter a Manu, eu falei, bem, agora eu vou ter a Manu, agora é outro cenário. Agora a gente vai contabilizar isso daí, e agora é Manu, é trabalho. Então, eu tive que recontabilizar tudo. Então, para te ver, a gente abre mão. Eu abri mão de um dia meu. Eu entendi que eu ia precisar do mínimo de socialização. Então, hoje eu não me culpo se eu almoçar com umas amigas, se eu conseguir fazer um aniversáriozinho para outra, se eu conseguir, enfim... Mas é tempo. Viver. Não fazer nada. Viver. É tempo. Hoje eu não consigo não fazer nada. Viver, exatamente. Não fazer nada, né? Exatamente, isso é viver. Porque nós somos seres sociáveis, né? A gente precisa disso. E Rafa, esse teu trabalho tu trabalhas com mulheres, com essa linha da endometriose, isso é uma questão para muitas mulheres. Não é, muitas vezes estão diagnosticadas, não sabem. A maioria não sabe. Na realidade, existe uma normalização da dor da mulher, que é um tabu, né? Muitas das mulheres, até pouco tempo atrás, para mim, antes de ser médica, eu lembro que eu comecei a ter dor pélvica e era normal. Começou a ser incapacitante na faculdade, e aí eu comecei a medicação e tudo bem, controlou. Mas existe uma normalização de que não é normal mulher sentir dor todo mês. Tudo bem. É tu ficar na tua cama, incapaz de conseguir fazer as suas tarefas funcionais. Gente, surreal. E é verdade. Pode ser até frescura. Para alguns é uma normalização e até frescura. Exatamente. Drama.
Trauma. É exatamente isso. E eu vejo que os médicos de hoje que estão engajados nessa área, não existe isso. Gente, mulherada, não é normal, tá? Dor pélvica não é normal. Vamos procurar seu ginecologista, um de confiança, um que você conheça, que você sinta confiança nele e procure um médico especialista na área, que seja especializado para mapeamento de endometriose, porque não é normal. Conheço uma, Rafaela Veras. Inclusive, tem artigos que mostram que toda mulher, em um momento da vida, vai ter que fazer um mapeamento de endometriose. Olha só. Mesmo depois de ter tido filho? Mesmo depois de ter tido filho. Porque, assim, existem diversas teorias para tentar explicar a endometriose, o desenvolvimento dela, mas a mais aceita é que existe o refluxo de conteúdo menstrual, de conteúdo endometrial, da linhazinha que fica dentro do útero, pelas tubas na cavidade. E aí é que forma a endometriose. É que, assim, todo mês a gente menstrua. Então é meio que esperado a gente ter endometriose. E é fundamental você estar sendo acompanhado por um profissional que entende, que te acolhe, que você vai sentir ali que você não está sozinha, que te dá as mãos, que entende as suas dores, que te abraça. Exatamente. Eu tenho pacientes que chegaram comigo e falaram assim, durante o exame delas, eu comecei a explicar, eu explico na tela, eu mostro isso aqui, isso aqui é seu ovário, isso aqui é seu útero, isso está acontecendo isso, isso e isso. E elas, doutora, eu fico tão triste porque meu médico disse que eu nunca vou conseguir engravidar. Gente, não. Olha a nossa medicina de hoje. Isso não existe. Para um médico chegar, arcaico desse jeito, chegar e falar você não vai engravidar, não existe. Eu acho que isso é tão grave, porque o médico, ele há muitos anos, eu acho que ainda é uma figura de autoridade para a maioria das pessoas. E nós sabemos que nós construímos e tiramos conclusões a respeito quando nós ouvimos algo de alguém que é significativamente importante para a gente. Exatamente. Porque a gente valida aquilo como verdade. Então, vem um profissional e diz, você não vai poder engravidar, ele praticamente te condena, muitas vezes, o teu sonho de vida. Isso é muito, muito, muito cruel, eu até diria. Cruel. Eu lembro de uma paciente... interfere no processo todo. Todo, emocional, bloqueio imediatamente. A gravidez é uma bomba de hormônio, né? Pra gente engravidar, precisa do eixo hipotálamo. Basicamente, os hormônios estarem no momento certo, na quantidade certa, a gente engravida, né? Lógico, obviamente, tem outras questões. Tem a questão masculina também, porque não tem só a questão feminina. Hoje já se abriu um pouquinho a cabeça em relação a isso. Alguns homens ainda são um pouco machistas em relação a isso. Fazer também tem dificuldade de assumir que pode ter a sua parte. Prefere já não querer mais ter filho. Inclusive... Para não ter que lidar com o fato de, por exemplo, não poder ter. Exatamente. Ou que tratamento tem que fazer, se expor para isso, né? Então, e essa questão masculina, muitas vezes, impacta no casamento, da separação. Sim. Do homem não conseguir entender. Muitas vezes a mulher se mostra acessível. Não, a gente vai passar por isso. Existe tratamento para tudo hoje em dia. É uma varicocele? Opera, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Mas acaba que alguns homens não entendem ainda, mas está mudando. De novo o peso. E tem urologistas também que são especialistas nisso. Então, acho que acaba que vai mudar um pouco esse cenário, né? E eu acho que assim, o nosso papel ele é de acolher. Da gente se acolher enquanto mulheres, porque nós três aqui temos perfis de mulheres mais fortes, mulheres que têm uma energia de proatividade maior e que para muitas pessoas parece que não tem problema, vocês dão conta de tudo. E tal. E a gente não dá conta, então é bom também saber e sair desse lugar de super mulher, porque é muito legal não ser super mulher também, e não dar conta e pedir ajuda. Eu acho que esse é o nosso maior exercício, né? Pedir ajuda para o outro, entender que a gente tem limitações, porque a gente também se deleita nisso, sabe? Eu dou conta de tudo e eu acho bonito. E nós somos reforçadas também com isso. Eu lembro quando eu estava passando por todo esse processo, que o Lucas nasceu, que foi muito desafiador, meu puerpério foi super desafiador por conta disso, e meu leite diminuiu e eu não conseguia mais amamentar. E estou linda e estou plena. Adoro. Né? Então, assim, era isso. As pessoas não têm noção da dor que a gente sente ou do processo que a gente passa, porque tem que aparecer a super-heroína, a mulher super maravilha. E por que você se cobra tanto? Isso bem a gente comigo. Trazer a nossa fragilidade. Antes de eu ir para o bloco cirúrgico, eu conversei com meu marido sobre isso. Eu falei, eu vou estar frágil, eu vou estar com um corte na minha barriga. Ainda tenho?
Ainda tem isso. É uma cirurgia que a você cesárea é a única cirurgia que a gente se opera, a gente corta 7 camadas e a gente não tem repouso. Não tem. Não existe repouso. Então, aí eu cheguei com ele e falei assim, olha, eu vou estar operada. Pode ser que eu precise de você, tá? Então, Pode ser. Agora, eu preciso que você cuide de mim. Porque eu vou estar fragilizada. E não é porque eu quero, é porque eu vou estar uma bomba de hormônios. Então, eu não tenho como conter isso. Então, eu preciso que você compreenda. se disponha, né? Eu não preciso pedir, ou implorar a cuidar de mim. Não. Homens, sejam proativos, cuidem das suas mulheres. Cuidem das suas mulheres. Isso aí. Né? Infelizmente. Não eu não queria nem olhar, porque sabe quando tu não queres lidar com a realidade? Eu não quero olhar. Nós temos essa questão. A gente nunca Todo quer episódio olhar a gente para fica isso. não drama que finge, eles estão lá gritando, já Finge estão que eu não fazendo tô assim, e a gente vendo. olha para um lado, olha para o outro, não quer lidar com essa realidade. Eles já estão levantando, comprando uma plaquinha neon pra gente não ter Mas desculpas. como todos os ciclos, eles iniciam E se encerram, tá tudo estamos bem. aqui também Vamos mais um com toda certeza fazer a parte 2, como todos os outros que a gente ama. Então é isso. Aproveitem, façam logo as perguntas de vocês, porque essa é uma temática que é longa. E A gente que tem não tem muito, fim, não tem fim. A gente tem gente, muitas histórias para compartilhar. Aliás, compartilhe 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 algum caso que te lembrou, algum caso teu, sim, algum da tua legal, vida, legal. não é? Compartilha aqui, conta pra gente, porque a gente quer trazer essa sororidade, entender as histórias de vocês, conhecer as histórias de vocês. Eu acho que isso ajuda todo mundo, inclusive quem vai estar lá, quem olha, inspira. A gente sempre inspira sem saber. É verdade. E para você saber que não está sozinho. Você não está sozinho. Se você aí que está nos ouvindo está passando por situações semelhantes, do qual precisa encontrar um equilíbrio entre a tua carreira, a tua profissão, aquilo que tu amas fazer, o teu propósito de vida e a tua família, teu filho, um momento, lembrando, dos 80 anos da vida, 6... A gente pode se dedicar um pouquinho mais, não é o resto da vida. Vou ter que abrir mão sempre. Não precisa tanto, né? Mas são momentos que a gente precisa priorizar e dedicar, e isso todo mundo passa. E vai acontecer com você, se ainda não aconteceu, vai acontecer. Agora, como você vai lidar com isso? A rede de apoio, o acompanhamento, se você precisar realmente de ajuda, tem que ter essa clareza de pedir ajuda. Não só ajuda profissional, gente, mas ajuda de família, de amigos. Às vezes a gente quer esparecer, né? E ter essa possibilidade de pedir ajuda já é bem libertador. E se você conhece alguém, vê alguém que está no puerpério, uma mulher que é mãe, que está nesse momento, ofereça ajuda. Isso é legal. Nossa, eu fico pensando quantas vezes. Quem te materna? Uma vez eu li um livro, um texto, quando eu estava no puerpério. Quem te materna? No momento que você está maternando o teu bebê, quem é que olha para ti? Quem é que te põe no colo? Quem é que vai prender teu cabelo? Quem é que vai te ajudar com a roupa? Quem é que vai fazer isso no momento que tu mais precisas? Se não tiver ninguém ali estendendo os olhos, então ofereça essa ajuda. Nossa, isso é tão... Isso é de um valor. Eu e a Carol, a gente se ajuda aqui. Antes de começar a gravar, a gente sempre tem lá 1 milhão de BOs. Sempre de trabalho, porque a gente chega aqui, não sei o quê, tem que fazer não sei o quê, agenda e tal. É conciliar a vida familiar. Se tem babá, se já deixou a babá, quem vai trazer. Às vezes ela traz o Lucas para cá e espera ali, porque a gente não quer abrir mão do nosso momento. Mas a gente se ajuda, uma ouve, um dia tá mais, outra menos, e a gente compartilha essa energia. Então é sempre muito bom, viu, Carol? Ai, amei. Obrigada. Sempre bom, Mais sempre uma vez bom. brindar. Todos os nossos momentos, eles são momentos de muitas reflexões. Muitas Às vezes reflexões. a gente fica se olhando não, aqui, tipo, oi? Onde que a gente isso tá é nesse legal. momento? Muito bacana. Rafa, que mensagem você deixaria para essa turma que está nos assistindo? Mulherada, o perrengue é real. Os desafios diários, eles são... Realmente, muitas vezes a gente não sabe como lidar, a gente tem que parar, respirar, pensar, refletir um pouquinho. Mas todos nós passamos por isso. Aceitem ajuda. Se você tem uma amiga que está passando por... Se você uma vez vê que ela está um pouco mais reflexiva, oferece ajuda. Ou então, você que já passou por isso, você já passou por essa dicotomia,
como que eu vou fazer, como que eu vou contabilizar. Já chega, já conversa. Eu pude contar muito com as minhas amigas realmente, já me conhecendo, elas já foram falando, dizendo, olha, respira um pouquinho, essa semana respira um pouquinho, eu tô aqui para você, vou ir na tua casa para você tomar um banho digno. Muitas vezes no puerpério a gente não consegue ter para tomar um banho digno. É tudo rápido. A gente tem que fazer tudo rápido. E milhões de coisas ao mesmo tempo. Acho essa frase muito forte. Eu tô aqui para você. Eu estou aqui para você, exatamente. Eu falei isso com uma paciente minha. Eu estou aqui para você, eu lhe entendo e tenha fé que você vai resolver tudo no seu tempo. Se um detalhezinho não saiu como você queria, tudo bem, aceite. Deus sabe o que faz, tudo tem seu tempo. E tudo vai se alinhar da melhor forma no momento correto. É isso mesmo. Obrigada, Rafa, pela tua parceria. Muito obrigada. Por ter compartilhado a tua história, o teu momento. Que eu acho que aqui é legal porque a gente pode ser de verdade, real. Então, trazer relatos, experiências da vida real é sempre importante para quem está nos ouvindo. Parabéns pela mãe, pela profissional, pela mulher, por todo esse processo aí que você está passando e lidando com isso. Um prazer receber você aqui. Obrigada, meninas. O prazer foi meu. Brindar, né? A gente vamos brindar. Vamos. Tintim. Aqui. Ai, nunca ninguém sabe o que tem aqui dentro. A gente não fala. Quintou, nem perguntem. Por sinal, vocês não acredito que vocês não têm interesse em saber. Não tem uma pergunta que pergunte o que é que tem, que a pessoa queira saber o que tem aqui dentro, depois a gente não vai falar. Né? Porque quintou e sextou. Vai que algum parceiro que queira, né, fornecer alguma coisa pra, né? Nós aceitamos. E, gente, nós estamos aceitando, tá? Nós estamos aceitando. Mas bora finalizar, né, Carol? Vamos agradecer aos nossos parceiros. Na nossa clavícula aqui, querendo que a gente encerre. Agradecer aos nossos parceiros. Sublime Afeto. Que prepara canecas personalizadas, lindas. Não só brindes, né, também. Nossa, tem uma garrafa maravilhosa que agora eu dou para meus clientes. Incrível, fantástica. Muito bem. Moage Café, Sempre. o melhor café da cidade. É o Diferenciado, melhor é o seu ponto de networking, de reuniões, de bate-papo, de relax. É isso aí. Café que se encontra aqui. A gente, aqui é o nosso point. O Nosso point de encontro de tudo, Aí, né? domingo De de conversa, manhã, de fofoca. Moage Domingo Café, de manhã. À tarde, Moage Café. É isso. Se você não conhece, venha. Por favor. É isso. Aqui é o lugar. Quero agradecer também a parceria da Fescova, porque lá a gente chegou, é atendido. Então, é o diferencial. É verdade. A gente, assim, sempre muito arrumadinho, então... Já sabem, vocês respondem super rápido, eles respondem super rápido. Você fala, eles respondem imediatamente, já falam, tratam. Atendimento maravilhoso. Maravilhoso, é verdade. E façam a hidratação deles, que hoje eu fiz. Tá vendo? Viu? E também Lê Concept, por favor, porque é a nossa marca. Ela sempre tem algum detalhe importante no nosso look, alguma ideia. Às vezes eu compartilho uma coisa, a Carol outra. Mas a gente quer estar aqui sempre... Né, trabalhando a nossa autoestima no close também. Sem esquecer do Café e Negócios, aquele lugar onde a gente empreende, faz networking, aprende e cresce junto. Com café. Com café. É isso É mesmo. isso. Obrigada. Obrigada, Amandinha. Mais um episódio chegando ao fim. Um beijo, quarta-feira, às 19h30. Vamos juntos. Nesse point aqui, por favor. Porque aqui você pode ser. Bora. Vamos juntos.